Bom, gente, boa noite. Então, eu sou a Prof. Tayane, né? Venho acompanhando aí vocês faz 2 aulas já, essa é a minha terceira consecutiva. E aí, hoje, então, nós vamos falar sobre metabolismo celular. Vai ser o conteúdo. Nós vínhamos falando em citologia e agora vamos falar sobre metabolismo. Antes, como de praxe, né? A Prof. dá uma de youtuber sempre nas aulas de vocês, né? Então, só para lembrar vocês para se inscreverem lá no canal, ativar o sininho para vocês receberem as notificações quando os vídeos estiverem lá no canal e quando entrar um vídeo novo. E deixar aquele like lá para nos ajudar, que aí o YouTube entende que vocês estão gostando e aí nós conseguimos fazer com que esse vídeo seja publicado e com que as pessoas consigam visualizar ele melhor, tá? E queria agradecer a vocês, porque quando eu comecei a pedir para vocês se inscreverem no canal, nós tínhamos 453 inscritos. Quando eu preparei essa aula, no fim de semana, nós já estávamos com 499 inscritos. Então, eu agradeço a vocês e peço que vocês continuem assim divulgando para que mais pessoas consigam ter acesso às aulas, né? E também não esqueçam que o link é fechado, posso terminar a nossa aula, e aí vocês cliquem no link de novo, para após o intervalinho lá dos 15 minutos, vocês assistirem a próxima aula da noite, tá bem? Então, vamos começar, que a gente tem muita coisa. As de 2021 ainda não estão lá no canal, Carol, mas elas vão ir. Esperamos que em seguida, se Deus quiser, até o fim de semana, as desse ano já vai estar tudo lá no canal para vocês, as desse um mês que já está tendo de aula, tá? Mas não se preocupem que fica. E os materiais tá todo no Drive. Os slides, as apostilas, tudo que nós estamos fazendo, a gente está colocando no Drive. Aí esse vocês já têm acesso. Mas as aulas, se Deus quiser, em seguidinha agora, já vamos pôr, tá? Então, hoje nós vamos falar de metabolismo celular. Qual os mecanismos para a gente ter energia, para fornecer energia, né, para a nossa célula, sobre a fotossíntese e sobre a nossa respiração celular. Respiração celular, então, é uma respiração dentro da célula e não tem a ver com a nossa respiração pulmonar, que nada mais é que a ventilação no pulmão, que é essa que a gente faz. Isso é respiração, ventilação pulmonar, tá? Não vamos confundir. Hoje nós vamos falar da respiração dentro da célula, lá na nossa amiguinha mitocôndria. Nós conversamos na aula de citologia um pouquinho sobre ela, semana passada. Então, o metabolismo celular vai ser o conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos, relacionando, então, a obtenção de energia e a manutenção da vida desses seres. Então, ela vai ocorrer de duas formas, tá? Catabolismo ou anabolismo. O que seria isso? Catabolismo. Então, nós vamos ter uma molécula grande, tá? Onde essa molécula libera energia, e aí a gente quebra ela em molécula um pouquinho mais simples. A mesma coisa. Tem o meu estojão, aí então eu fui lá e fui, fazendo o catabolismo, fui quebrando, Ele aqui. Eu sempre me perco, né, gente, na câmera. E aí eu quebro ele em várias canetas, lápis e tudo. E aí, então, eu fiz um catabolismo. O anabolismo, então, eu vou absorver a energia. E aí, então, eu vou transformar a minha molécula nessa molécula grandona aqui, maior. Então, eu torno, no anabolismo, ele é ao contrário do catabolismo. Eu vou tornar a molécula mais complexa. Tudo bem até aqui? Gente, não esqueçam que a prof fala, tá? Então, qualquer coisa, vocês botem no chat. Prof, diminui um pouquinho mais freadinho para nós, por favor. Porque senão eu emendo e fico aqui falando eternamente para vocês. E aí, quais são, então, esses processos? Obrigado, Paloma. Quais são os processos? Então, são fermentação, um deles, aqui, onde a gente vai usar a energia, vai ser obtida sem o gás oxigênio, então não vamos ter oxigênio para ocorrer a fermentação. Essa tem 3 tipos, tá? A fermentação lática, que nós fizemos fermentação lática nas nossas fibras musculares, lá no nosso músculo. Fermentação alcoólica,
E fermentação acética. Ela é muito utilizada, a fermentação, então, na indústria alimentícia, né? Cerveja, vinho, iogurte, os pães, tudo utiliza-se de fermentação. A fermentação que nós produzimos, a lática, é só quando a gente gasta muita energia ou faz muito exercício. Estou lá correndo, gastei a minha energia. No momento que eu gastei o meu ATP todinho lá da célula, meu músculo está fazendo fermentação lática. E aí, então, ele vai fornecer essa energia para tentar compensar enquanto eu estou lá fazendo esse exercício. Só que o que acontece? Acumulou muita fermentação, eu vou ter cãibra. E aí, então, a cãibra, então, é isso, é o excesso de fermentação lática nos nossos músculos, e aí dá a cãibra e dá aquela dorzinha insuportável, né? Outro processo, então, é a quimiossíntese. Então, a energia vai ser obtida pela oxidação de compostos inorgânicos. Aqui eu trouxe, então, o ciclo do nitrogênio, onde o nitrogênio que for consumido, por exemplo, esse coelhinho comeu lá seu alimento, a plantinha. Momento que ele defecou, né, as bactérias decompositoras e os fungos decompositores transformam, então, em amônia esse nitrogênio. A mesma coisa, vai ter bactérias fixadoras nas raízes das plantas e elas vão captar o nitrogênio da atmosfera e para fixar esses nitrogênios, elas vão ter que fazer um processo de oxidação e fazer com que esse alimento, esse nitrogênio inorgânico, que era inorgânico, seja transformado num alimento orgânico para que assim elas tenham esse composto e se utilizem de energia, e aí vai ser transformado em amônia, outras vão transformar em nitritos, desculpa, e depois em nitratos, e aí para ele poder retornar à atmosfera. Tudo bem? E aí, então, a gente vai chegar nas duas que nós vamos conversar hoje, especificamente, que vai ser fotossíntese, que é a energia obtida pela transformação, então, da luz em uma energia química, e respiração celular, que vai ser, então, a energia que nós retiramos de uma oxidação da molécula orgânica pela fotossíntese. Então, a energia solar chega lá no nosso cloroplasto. Nós vamos ter pigmentos que vão realizar a fotossíntese e produzir glicose mais oxigênio. Vai gerar, então, um ATP. Esse ATP, que é a energia química, vai quebrar a mitocôndria, vai utilizar deste composto, oxidar totalmente esse composto de glicose para que ocorra a respiração celular e eu libere para o ambiente CO2 e para a água. E aí recomeça, então, todo o ciclo do cloroplasto, fotossíntese e respiração celular. Então, a fotossíntese é um processo, então, onde a energia luminosa vai transformar, tá, essa energia, a planta capta essa energia do sol e transforma ela em uma energia química, que vai gerar glicose e liberar oxigênio. Junto com a energia luminosa, eu preciso que tenha água e eu preciso que tenha CO2 para que eu consiga gerar esse composto. Por quê? Da água eu vou obter o oxigênio que vai ser liberado e do CO2 eu formo a glicose. E então a fotossíntese, ela é a principal e responsável fonte de energia de toda a biosfera. Sem fotossíntese não existiria a vida, podemos dizer. E aí, então, para comprovar isso, o químico Joseph foi o primeiro a estudar cientificamente, lá no século XVIII, ele fez uma experiência com ratinho para comprovar a importância da fotossíntese e que ela existia, porque até então não se sabia que ao olhar ali a planta, ela simplesmente pegava, entrava luz, deixa eu olhar aqui, a gente olhar aqui, entrou luz aqui, então aconteceu alguma coisa nessa folhinha verde que vai gerar
um alimento para mim ter uma fonte de energia. Não tinha como saber. Então, foi através desse experimento que se teve isso que... Não, Nicole, a origem da vida não fui eu, foi o professor Daniel que deu essa aula. Eu dei citologia parte 1, parte 2, hoje metabolismo, e aí depois eu entro em fisiologia humana, eu vou dar os sistemas para vocês. Aí vocês vão me ver por mais de uma quarta de novo, novamente. Vão ter overdose de Prof. Tayane. Nem deve aguentar mais a minha voz, né? Coitadas. Mas, gente, desculpa. É o que o sistema está oferecendo no momento, sou eu. E aí, recapitulando, voltando então para a nossa experiência, o que aconteceu? Ele viu que quando ele botou só o rato ali sozinho no vidro, com essa coisa tampadinha, no momento que ele consumiu o oxigênio, ele faleceu, não tinha mais oxigênio. E quando ele utilizou uma planta, ele consumiu esse oxigênio, só que a planta liberou oxigênio, então se manteve essa vida. É a mesma coisa se a gente pegar aqui, ó, já deixei aceso para facilitar a nossa vida, uma vela, tá? E aí tu coloca o copo para... Tá? Vocês estão vendo? Eu tô tapando. Aí, ó. Acabou o oxigênio, apagou a minha vela, porque eu fechei totalmente esse espaço e não tenho mais como, já consumiu todo o meu oxigênio. Diferentemente, se eu tiver uma planta, não sei se dá para vocês ver, tá? Eu tenho, isso aqui é um musgário, eu chamo de musgário, tá, gente? É como se fosse um terrário, ó. Vocês estão conseguindo enxergar ali? São briófitas, tá? Musgo, plantas bem pequenininhas. Eu trabalho com esse tipo de planta. E aí eu fiz com uma turma do ensino médio, lá em 2019, então eu tenho ele desde 2019. O máximo que eu posso fazer, quando eu noto que ele secou um pouco a terrinha, eu borrifo um pouquinho de água e volto a deixar ele fechadinho. A planta se mantém viva, ela faz a respiração, a transpiração, então ele fica úmido, mantém a umidade que ela precisa e ela se mantém tranquilamente. Eu fiz aqui para eles entender o ciclo das briófitas e como... o que são briófitas e tudo. Quando eu trabalhei botânica lá com eles no ensino médio, numa das turmas, a gente fez esses musgários e eu tenho ele desde 2019. Então, eu só trouxe como curiosidade para mostrar para vocês, mais ou menos, não é bem esse experimento, né? Porque eu não botei nenhum bichinho aqui preso com a minha briófita, mas só para vocês verem um pouco, ter uma ideia de como foi esse experimento dele para descobrir a fotossíntese. E aí, então, se descobriu a fotossíntese, e quem é que produz fotossíntese? Então, vai ser as plantas, as algas e as bactérias fotossintetizantes. Maior produtor de oxigênio que temos, as algas. Não as plantas, e sim algas, tá? E por que é importante? Porque o processo de fotossíntese libera oxigênio para a atmosfera, consome o gás carbônico da atmosfera, porque eu preciso desse gás para produzir glicose, produz compostos orgânicos, que é a minha glicose, e vai me dar nutrição por meio de síntese da matéria. Então, eu produzi a matéria orgânica e aí eu tenho nutrição de forma autotrófica. Por que autotrófica? Porque a plantinha é um ser autotrófico. É um ser que produz seu próprio composto orgânico para se nutrir e se manter vivo, diferente de nós. Nós somos heterotróficos. Nós não produzimos o nosso composto orgânico. A gente consome ele, a gente se alimenta. Pão, arroz, feijão, massa, salada, enfim, a gente precisa consumir os nossos compostos orgânicos para que a nossa célula tenha energia. Então, a partir de hoje, a gente não vai mais falar também que ser autotrófico produz seu alimento, produz seu composto orgânico, e heterotrófico não produz seu composto orgânico. Vamos tirar isso de produz ou não produz seu alimento, até porque as provas do Enem, do PAV, não vão trazer sempre como composto orgânico, que é realmente o que a gente utiliza, o composto orgânico. Esse composto orgânico, gente, aqui nós vamos falar hoje de glicose, mas pode ser lipídio, gordura, né? E proteínas também, tá?
mas na aula nós vamos falar da glicose, porque vai ser o que ser produzido pela fotossíntese, e da fotossíntese nós vamos linkar com a respiração, então nós vamos trabalhar só com glicose. Então, praticamente, toda a energia presente das moléculas vem da energia solar. Por quê? O Sol vai energizar esses seres autotrófos, eles, através dessa energia luminosa, vão fazer a transferência por energia química em todos os seres vivos. E aí é uma cadeia em ciclo, onde, através da fotossíntese, a gente libera oxigênio, nós vamos respirar, consumir esse oxigênio, liberar o CO2, que a fotossíntese vai usar para produzir glicose. Vai ficar mais claro nos próximos slides, conforme a gente vai vendo passo a passo, com calma e com cuidado. E aí, então, gente, a fotossíntese vai ser a nossa plantinha que vai sustentar e alimentar, por sua matéria orgânica, toda a cadeia alimentar. Porque se não tiver fotossíntese, os animais consumidores primários, secundários, terciários, não teriam alimentos. E aí, então, não existiria vida, porque eles precisam desses seres, da fotossíntese, dessa energia luminosa, ser transformada em energia química, para que assim a gente, os próximos sucessores da cadeia alimentar, consigam ter energia para se manter vivos e bem. Então, a fotossíntese vai fazer o quê? Isso, exatamente, Nicole. Tem tudo a ver com essa teoria, tudo a ver com a evolução do metabolismo, tudo a ver conforme funciona o nosso metabolismo. Por que que a gente precisa gastar? Na verdade, quando a gente emagrece, como a gente emagrece? Ah, eu estou emagrecendo porque eu estou suando. Não, isso tem a ver com o nosso metabolismo, mas não é o suor está fazendo a gente desidratar. Nós produzimos água e estamos perdendo essa água, a gente está desidratando. A gente está emagrecendo no momento que a gente está fornecendo CO2. Então, a gente está queimando, a gente está gastando essa energia, está gastando aquele pãozinho, massinha, tudo que é bom, né, que a gente come e fica lá grudadinho no nosso corpinho, na nossa célula, lá, formando nosso tecidinho adiposo. E aí tem tudo a ver com essa teoria, com a teoria dessa evolução química e de como evolui o metabolismo e de como ele se dá o processo. Tá correto? Na verdade, é tudo muito linkado na biologia. Vocês vão ver que uma coisa faz parte da outra e vai indo, e tá tudo linkado, e é bem legal. Eu gosto, né? Então, sou suspeito para falar. Mas eu adoro toda essa parte de fisiologia humana também, onde a gente entende como é que realmente funciona todo esse maquinário que a gente tem, que são os nossos órgãos, nosso sistema, e tudo isso está linkado. E a fotossíntese, gente, o que acontece? Então, esse solzinho vai lá iluminar a nossa plantinha, aí vamos captar água pelas raízes e fixar o dióxido de carbono. Essa planta vai fazer o processo todo da fotossíntese, que é em 2 etapas, 2 fases, vai liberar oxigênio e vai liberar a glicose para que ocorra, então, respiração celular. Então, eu preciso de 6 moléculas de CO2, mais a molécula de água, mais a energia do Sol, para formar glicose e O2. Lembrando que o O2 é formado pela quebra da água, onde eu separo o hidrogênio do oxigênio, eu libero O2. E o CO2, então, que é comum a gente às vezes associar, CO2, quebrou o CO2, liberei oxigênio. Não, o CO2 vai formar, então, a glicose. Então, tá tudo junto, tudo associado, é um mecanismo bem bonitinho que precisa funcionar bem direitinho para que a gente tenha energia. Então, aqui, vamos imaginar que eu peguei lá a nossa flor, cortei um pedacinho, aí aqui a gente tem a nossa folha cortada numa lâmina e a nossa célula vegetal. Na célula vegetal, a gente vai analisar o quê? O cloroplasto, que é quem tem clorofila, que é o pigmento que vai nos ajudar e auxiliar e fazer a fotossíntese. Aonde ocorre? Na membrana do tilacoide, essa parte aqui de cima, e
no estroma, que é esse fluido que fica aqui dentro do cloroplasto. Lembrando, gente, isso aqui é um grânum, tá? Então, são vários tilacoides, é como se fosse uma pilha de moeda. E aí, então, nessa membrana aqui de um tilacoide, a gente tem os pigmentos fotossintetizantes, que nós vamos chamar de fotossistema, e aonde vai ocorrer, então, as duas fases da fotossíntese. E aí, aqui, só para mostrar para vocês, entra a luz, ali onde está o sistema antena, ele vai captar essa luz, então, a clorofila, ela vai absorver luz azul e luz vermelha. Aí, como ela absorve a luz azul e a luz vermelha, ela não absorve a luz verde, ela reflete a luz verde. Então, a luz que a gente acaba, como é que eu posso dizer, enxergando, é toda a luz que a gente não absorve, que nós não estamos absorvendo, nós estamos refletindo. Então, por isso que a gente enxerga verde, porque ela reflete verde, ela não absorve a luz verde, ela absorve azul e vermelho e reflete a cor verde. Então, por isso que a gente enxerga a folha verde. E aí, então, tem pigmentos, tá? De clorofila A, B e caroteno. E o que são esses pigmentos? Por que são importantes? Porque conforme os pigmentos, nós vamos conseguir, nós não, né? A planta consegue absorver numa escala maior esse comprimento de onda de cores. E aí, então, aqui nós temos o esquema das duas etapas da fotossíntese, a fase clara e a nossa fase escura. O que acontece? A fase clara, a gente precisa que entre luz, que entre água, que essa água seja quebrada, tá? Para mim liberar o O2, e eu vou formar o ATP, a energia, e o NADPH, que vai ser a minha transportadora para carregar os meus elétrons para a fase química, para a segunda fase, a fase escura, aonde eu vou precisar que entre CO2, fixe na planta esse CO2 e eu produza, então, a glicose. Então, gente, as duas etapas têm que funcionar para que ocorra a liberação final de glicose e aí eu consiga fazer essa respiração celular. Então, aqui, entra a luz, entrou a molécula de água, essa molécula vai ser quebrada para liberar oxigênio, vai sobrar os Hs do hidrogênio. Esses Hs do hidrogênio vão se juntar ao NADP, ó, e vão se transformar em NADPH2. E ATP entrou na reação do escuro ou na fase escura, na fase química, esse NADH e ATP vão ser utilizados, vão se fixar junto com o CO2 para formar a glicose. Retorna, então, ADP, porque eu utilizei o elétron, utilizei aquela energia, então aquele fosfato eu utilizei, então eu reduzo o ATP, que são 3 moléculas, tá? De fosfato, eu vou reduzir ela para 2, então eu vou ficar com ADP, e o NADPH, eu vou utilizar o elétron, que é o H, e aí então eu fico com NADP, e aí ele volta a NADP para seguir reagindo, para que siga o ciclo. A etapa escura, gente, ela não ocorre no escuro, ok? Ela vai ocorrer durante todo o dia, todo o processo. É só o nome, fase clara e fase escura. Mas não quer dizer que, porque é escuro, vai ocorrer à noite. Não. Ocorre todo o tempo como a fase clara. Não à noite, a fase escura. Então, só para não confundir. E aqui, só para mostrar aonde ocorre cada uma. Então, a fase fotoquímica clara, ela irá ocorrer, então, na membrana do tilacoide. E a fase química, ou escura, ocorre, então, nas membrana, no estroma, dentro lá da nossa mitocôndria. Então, água e luz liberam O2. CO2 se fixa, aí eu preciso de ATP e do NADPH produzido para entrar nesse ciclo de Calvin e eu produzir água,
e a glicose. Tudo tranquilo, gente, até aqui? Exatamente, ela não depende diretamente da luz. Então, a etapa fotoquímica. O que ocorre? A absorção da luz pela membrana do tilacoide, a fotólise da água, então eu quebro a água aqui, liberação do oxigênio, e aí então eu tenho a fotofosforilação cíclica e acíclica, duas fases que nós vamos ver agora bem tranquilo. Produção de ATP e produção de NADPH. E vai ocorrer, então, na membrana do tilacoide. E aí, então, a gente chega na nossa complexo, no nosso complexo antena. Aqui, então, são as clorofilas, bem bonitinhas. Ela parece aqui, ó, se nós olhar, um taco de golfe, se nós for fazer uma associação. E aqui que está cada clorofila, A, B ou caroteno, e que vai energizar através da luz. Então, esses pigmentos vão receber a luz, vão energizar, excitar o elétron, deixar ele energizado, e aí mandar para uma membrana receptora, que aí vai carregar para o outro fotossistema para que assim se tenha a glicose. Agora eu vou mostrar separadamente bem direitinho. Então, aqui que é captado, em cima aqui nessas cabecinhas, antena, né? Captar um sinal. Aí, no caso, é a energia da luz do sol, energia luminosa. E aí, então, a etapa fotoquímica. Nós vamos ter fotossistema 2, fotossistema 1. Por que os nomes? E eles são invertidos, né? Parece que fotossistema 2 está na frente do fotossistema 1. Porque o 1 foi descoberto antes, então, por isso, o nome 1 e 2. Diferença. Ele vai energizar e captar a luz a 680 nanômetros, tá? O comprimento de onda de luz do fotossistema 2, e do 1 vai ser 700, vai ser um pouquinho mais. Mas o que acontece basicamente, gente? Aqui, ó, na membrana do tilacoide, nós vamos ter esses fotossistemas. Lembra que entra água, né? A gente tem que quebrar essa água, então, fotólise da água. Quebra, ó, 2H mais O2. Ao momento que eu quebrei essa água, estou liberando esse oxigênio. E aí eu fico com os elétrons. Esses elétrons que estão aqui no fotossistema, que foi liberado desse 2H+, vão receber a luz e vão ser energizados. Aí eles vão ficar energizados até o meio do fotossistema, onde eles vão ficar muito energizados, super energizados. E o que vai acontecer? Vão subir para um receptor primário, que vai fazer com que esses elétrons vão ser transformados e carregados por uma proteína, o citocromo, para chegar no nosso fotossistema 2. Só que aqui, quando eles chegam, eles perdem energia. Só que o fotossistema 1, desculpe, o fotossistema 1 recebe energia solar e recarrega esses elétrons. No momento que ele recarrega esses elétrons, ele joga de novo para um receptor primário que vai fazer o quê? Vai produzir o nosso NADPH. Ó, eu tinha o NAD, que é a nossa transportadora, ela gruda no elétron, ela carrega aquele elétron com ela e se transforma em NADPH. E aí, então, eu tenho a produção do NADPH. O que eu preciso produzir? NADPH, ATP e a liberação do oxigênio. Só que aqui eu só produzi o NADPH, então por isso ele é acíclico, porque o elétron da água, ele vem, ó, até o fotossistema 1, produziu o NADPH e não consegue voltar, porque esse elétron ficou preso ao NAD. Então, esse ciclo é acíclico. Então, eu preciso sempre que esteja entrando água, luz, para energizar os elétrons, para mim produzir o NADPH. Estamos entendido, gente? Tranquilo por enquanto? E aí, aqui, gente, nós vamos ter o processo cíclico também. Porque lembra que a gente tem que produzir ATP e produzir NADPH? O que acontece? Esses elétrons no citocromo,
eles são carregados para o fotossistema 1. Então, no fotossistema 1, a gente também vai ter o processo cíclico, que vai ser o quê? Energizei os elétrons, esses elétrons foram para a minha proteína carregadora, eu não grudei eles não, o NADPH não fez assim, cacei esse elétron, não, ele deixou ele para ser grudado ao ADP. E aí, então, aquela molécula de 2-fosfato, que é o ADP, gruda no outro, e aí eu tenho uma trifosfato, e aí eu formo o ATP. Então, esse elétron que não foi utilizado, e esse é pelo NAD, e sim se transformou em ATP, retorna para o fotossistema 1. E aí, então, eu tenho esse processo cíclico, onde eu não vou gastar ATP, eu só estou produzindo e ele está retornando para o meu ciclo. Não há gasto de ATP aqui no fotossistema. E aqui, então, é só a explicação dessa etapa clara. O que vai acontecer? Entrou energia luminosa, tenho a água, quebrou lá a minha molécula de água, estou liberando O2. E aí eu tenho os elétrons. Os elétrons são energizados e vão ser carregados para o fotossistema. No fotossistema, eles são energizados e liberam esse hidrogênio. Esse hidrogênio junto no fosfato vai indo carregar pelo citocromo, né? Bonitinho. Fotossistema 1. Energizo o fotossistema 1 e aí eu tenho a produção do NAD. Do NADPH. Então, eu tinha o NAD, grudei para carregar junto na minha transportadora lá o elétron energizado e formei o NADPH. Só que esses elétrons aqui, ó, que eu coloquei lá no tilacoide lá, eles precisam retornar. Eles não podem ficar solto aqui. Então, eles vão retornar por aqui, pela ATP sintase. Essa proteína sugou aqui, deu uma girada, tá? Faz uma volta, essa parte aqui, e libera de volta aqui no estômago a síntese de ATP. E aí eu formo o meu ATP. Então, para formar o ATP, é pela ATP sintase, por essa proteína. E aqui, então, é só o esquema de como ocorre e quais são os canais bonitinhos por onde passa na membrana do tilacoide esse processo. Ok? Tranquilo, gente? Vocês vão me avisando qualquer coisa. E aí, gente, passa para a etapa química. Vamos passar, então. Tranquilo, Carol? Tá. Então, a gente passa para a etapa química e vai para a fase escura, que vai ocorrer no estroma. E aí a gente chega ao nosso ciclo de Calvin. E o que acontece? Lembra que a gente produziu o NAD? Aí a gente produziu ATP. Aqui, no ciclo de Calvin, eu vou ter a rubisco. E o que ela vai fazer? Ó, ele é 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Possui o rubisco, que é a proteína mais abundante que a gente tem. Aí a rubulose, ou a proteína rubisco, junto com o CO2, lembra que eu falei que entra na fase escura CO2, que eu preciso dele? Vai fazer o quê? Vai transformar junto, grudadinho com a rubisco, eles se grudam e transformam lá uma molécula que vai ter 6 carbonos. Só que eu não posso seguir no ciclo com 6 carbonos, na verdade, porque eu não vou produzir glicose. Então, eu tenho lá os meus 6 carbonos, eu vou gastar ATP e gastar o meu NADPH e vou transformar em uma molécula com 3 carbonos. Essa molécula com 3 carbonos não é o suficiente para mim fazer uma glicose, porque eu preciso de 6 carbonos para glicose. Então, o que vai acontecer? Vai regenerar, vai dar outra volta no meu ciclo de Calvin, e aí, então, eu tenho a glicose formada. Então, gente, a gente precisa aqui
E a toda hora está acontecendo, tá? Toda hora tem uma rubisco grudando no CO2, formando uma molécula com 6 carbono, quebrando essa molécula em 3, gastando NAD, gastando ATP e formando uma glicose. Só que dando 2 voltas para formar a glicose. Isso acontece a todo momento. E eu sempre vou precisar de 2 voltas no ciclo de Calvin para produzir a minha glicose. Ok? Estamos entendidos? E aí, então, resumindo, tranquilo, Vitória? O que acontece? Eu vou precisar de água e luz na etapa fotoquímica, fotossistema 2, fotossistema 1, e transportar os meus elétrons e ter a liberação do oxigênio. Aqui é mais resumido, fica mais tranquilo, né, gente? Lá na fase química, eu tenho a minha rubisco. A rubisco, ela vai se juntar no CO2, tá? Porque eu tenho 1 carbono e a rubisco tem 5 carbonos. Aí a rubisco, ela precisa grudar no CO2, ela faz essa ligação com o CO2 para formar a molécula maior, que depois vai sofrer reação e vai ser quebrada. Eu acho que o Jonathan está colocando digitado. Tá. Então eu vou seguindo aqui na aula e o Jonathan. E aí, gente, o que acontece? Aqui está a rubisco, né? Gruda com CO2, formou a molécula com 6 carbonos. Essa molécula vai sofrer uma reação, vai ser formar moléculas de 3 carbono, 2 moléculas de 3 carbono. Aqui eu vou usar então o NAD e o ATP, a rubisco, grudando no CO2 e formando a minha glicose. O que acontece? No momento que eu gastei o ATP, eu gastei o fosfato, eu viro ADP. No momento que eu gastei o elétron do NADPH, volta como NADP. Então, eu preciso de ATP e NAD, da rubisco, do CO2, formei uma molécula de 6 carbono, quebrei em 3, dei outra volta, quebrei de novo, formei a glicose com 6 carbonos. Então, é basicamente isso. Ela gruda aqui, forma uma molécula maior para liberar a glicose. E eu vou gastar energia e NADH. E aí, para o meu fotossistema, volta NADP e ADP, onde eu vou precisar que entre água, luz, libere oxigênio, quebre a água para gerar NADP, gerar ATP e processos. Então, gente, a luz vai ser a fonte de energia para o ATP e para o NADPH, a clorofila vai ser o pigmento responsável pela essa absorção, e a água vai ser a fonte de hidrogênio para a síntese do NADPH e de elétron. NADPH e íons de hidrogênio vão ser fontes para converter o CO2 em glicose. ATP vai ser doador de energia, então, para o CO2 se transformar em glicose, e o CO2, então, vai ser a fonte de carbono para produzir essa glicose. E o citocromo, então, vai transportar os elétrons, vai ser lá a nossa transportadora que vai fazer o carregamento para o fotossistema 1. E aí, então, a gente tem fatores como gás carbônico, água, intensidade luminosa, as enzimas que vão atuar nessas reações, o número de cloroplasto que vai ter em cada planta e o pigmento de clorofila. Isso tudo vai afetar para a fotossíntese. Então, a temperatura, dependendo da planta, vai variar de 28 a 34 graus para se ter fotossíntese. E não é porque eu vou ter sol das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Um exemplo. Ela vai estar sempre produzindo. Não, vai chegar uma hora que essa taxa de fotossíntese irá estabilizar. Então, ela não vai produzir a mesma quantidade, a mesma taxa eternamente. Se tiver sol dia e noite, ela vai estar sempre produzindo. Não, chega um momento que essas reações se estabilizam. E a mesma coisa é com relação à umidade do ar também. Gente, já é 3 para as 8. E eu tô falando. Deixando vocês tudo bem zonzo, né? Então, aqui é só um resuminho, tá? Rapaz,
É que senão eu vou falando e esqueço eternamente. Falo, dou aula a noite toda sem... E eles vão ter overdose de fotossíntese e respiração. Aí, então, aqui, gente, é só um resumo, tá? A fotossíntese, então, vai usar energia luminosa para transformar em química. Eu vou precisar de 6 carbonos, 6 moléculas de água para formar a glicose e liberar oxigênio. Ocorre em 2 etapas, clara e escura. E aqui é só para mostrar para vocês, porque a gente tinha aquela ideia que, como é que é? Toda a planta, elas são os pulmões da Amazônia, por exemplo, era o pulmão, né, do país e do mundo e tudo, porque só que assim como elas produzem oxigênio, gente, elas também respiram, então elas também consomem oxigênio. Então, na verdade, o maior produtor de oxigênio para o planeta são as algas e não as plantas, porque elas também vão se utilizar do oxigênio. E também vão consumir. Aqui é só um mapa mental, tá? Com tudo explicando detalhadamente cada uma delas, cada etapa, o que cada uma faz e qual a importância de cada uma, e quais são os produtos de cada fase. E aí, então, aqui é só para conectar tudo. Então, a fotossíntese vai liberar esse oxigênio, nós vamos utilizar esse oxigênio para nossa respiração celular e para nossa ventilação. E aí, então, a gente vai liberar o dióxido de carbono, CO2, que a planta vai utilizar para produzir a glicose e para que depois ocorra, então, a respiração celular. E aí, então, ó, produziu glicose e liberou oxigênio, a gente utiliza esse na mitocôndria para respiração celular, onde vai ter produção em massa de ATP lá na terceira fase da respiração celular. Vamos produzir água e vamos, liberar o CO2 para que ocorra toda a fotossíntese para produzir glicose. Então, a gente utiliza a glicose e o oxigênio para respirar, liberar CO2 e H2O, água, e na fotossíntese a gente utiliza o CO2 e a água para produzir, então, a glicose e o oxigênio que a gente vai utilizar aqui na mitocôndria como respiração. Tranquilo, gente? E aí, então, respiração celular. Vai ser o processo, então, bioquímico que vai permitir que a gente extraia a energia química acumulada dessas moléculas, resultando, então, na produção de ATP, onde as células vivas vão respirar todo o tempo. Elas não podem parar de respirar, gente. Então, está todo o tempo ocorrendo respiração celular dentro da nossa célula. E aqui, só para explicar, então, o ATP é adenosina trisfosfato. Então, nós temos uma adenina, uma ribose e os 3 fosfatinhos. E aí a gente tem o ATP. Lembra que eu falava que tinha o ATP, mas eu gastei aquele ATP lá ali na fotossíntese, gastei o ATP e passei a ter ADP, quebrei, perdi esse último, gasto um fosfato, libera essa energia e aí eu tenho adenosina difosfato, o ADP. Recebi energia, esse aqui recebeu a energia, pega aí, gruda lá o outro fosfato e passa a ser ATP. E aí, então, a respiração vai ocorrer em 3 fases. A fase da glicólise, onde a glicose vai ser transformada em piruvato, vai se liberar do ATP. A fase do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, onde eu vou oxidar totalmente esse piruvato, eu vou ter 6 moléculas lá, 6 carbonos dos meus piruvatos, e eu vou oxidar todos, vou acabar com eles, e vou liberar 6 CO2 no final. E aí eu vou formar o acetil-CoA, que vai ser importante para entrar e fazer o ciclo de Krebs, para que depois eu consiga fazer a respiração, onde eu vou utilizar o oxigênio e produzir muito ATP. Vai ser a produção de ATP em massa, assim. Vai ser em torno de 34 ATP ao total aí de todo o ciclo. Onde ocorre glicólise, que é a quebra da glicose no citoplasma, citossol, acetil-CoA na matriz mitocondrial, o ciclo de Krebs também é na matriz mitocondrial, e
a cadeia respiratória vai ser nas cristas. Então, gente, a glicose, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui a minha molécula de glicose, onde eu tenho 6 carbonos. Desses 6 carbonos, eu vou quebrar ela em 2 moléculas com 3 carbonos. O que vai ser? Que vai ser os meus piruvatos. Então, ó, tenho a minha glicose, eu vou gastar 2 ATP. Então, lembra, né? Tenho 3 fosfatinhos lá bonitinho. Eu vou quebrar para ADP, então eu vou gastar 2 ATP e passar para 2 ADP, onde eu vou formar o primeiro e o segundo piruvato. Então, eu vou ter 2 moléculas de piruvato que vão formar o NADH e vão liberar cada uma 2 moléculas de ADP. E aí eu tenho o ácido pirúvico, que vai ser importante para mim formar o CoA e fazer o ciclo de Krebs. O que acontece? Então, eu vou gastar 2 ATP e produzir 4. Então, eu vou ter um saldo de 2 ATP nessa reação de glicólise. Então, é formado 2 moléculas de piruvato, não ocorre produção de água e gás carbônico aqui, e o NAD, então, ele vai ser o aceptor dos elétrons. É ele que vai me levar os elétrons, vai me ajudar a carregar esses elétrons ao longo da minha cadeia. Lembra que o NAD e o FAD, aqui vai surgir o FAD também, são 2 transportadoras que me ajudam a carregar, como se eu carregasse os móveis, estou fazendo uma mudança, preciso que carregue isso para tal lugar. Então, essas são os meus transportadores, o NAD e o FAD. Agora vai aparecer o FAD também. E aí, então, gente, o ácido pirúvico, ele vai ter que, então, oxidar. Então, vai ser a oxidação do piruvato. É exatamente esse o nome. Por quê? Eu vou precisar que ele fique com 2 moléculas de carbono para mim formar a acetil-CoA. Então, eu vou liberar um gás carbônico. E aí, eu tenho a formação do NADH e da enzima acetil-CoA, que vai entrar comigo no ciclo de Krebs para produzir o ATP. E aí, então, o que ocorre? O ciclo de Krebs. A segunda etapa da respiração vai ocorrer na matriz mitocondrial, depende do oxigênio, tá? Cada molécula de acetil-CoA vai produzir um ATP, 3 NADH e um FADH2. Só que cada NADH vai produzir 3 ATP e cada FAD vai produzir 2 ATP. Então, ó, o piruvato oxida, se liga a CoA, essa enzima, forma um NAD e eu tenho acetil-CoA que eu vou utilizar aqui no ciclo de Krebs e vou ter falta. Ah, tá. Obrigado. Eu vou apurar. E aí eu vou ter, então, a liberação de ATP. E aqui, então, eu tenho o ciclo de Krebs, gente. O que acontece? O ácido oxalacético, ele já vai estar ali bonitinho, né? O que ele vai fazer? Ele vai grudar aqui no acetil-CoA, na entrada do ciclo de Krebs, e aí eu vou formar o ácido cítrico. Uma molécula, então, com 6 carbonos. Que a cada transformação ou reação que ela fizer nesse ciclo, aqui ó, ela libera CO2 e NADH. Aí ela reduz para 5 carbonos, libera NADH, CO2. Aí ela vai reduzir para 4 carbonos. Aí, de vez ela liberar a nosso transportador NAD, vai ser o FAD. E aí, então, ela reduz de novo para ácido málico, e aí libera mais um NAD. Então, eu sempre vou ter um ácido oxalacético grudando aqui no meu acetil-CoA para fazer esse ciclo e liberar, e até eu consumir e liberar 6 carbonos ao total. 6 carbono, não, 6 CO2 ao total. Então, vocês veem que aqui eu liberei 2 CO2. Aí eu vou dar 3 voltas no ciclo para liberar os 6 CO2, para consumir os 6 carbonos daquela glicose que entrou antes de passar para piruvato
para depois passar para essa reação. E aí a gente vai para a última, que é a cadeia respiratória, onde vai ocorrer nas cristas, onde eu vou ter o NAD e o FAD como entrada, tá? No processo, porque foi o que eu produzi lá no ciclo de Krebs. E aí eu vou transferir por citrocromos os meus elétrons e hidrogênios. E vou ter uma síntese de ATP bem alta, que vai ser impulsionada para fora, para através da minha membrana. Então, o que acontece? Aqui, ó, conforme o gradiente desses hidrogênios, como fica muito hidrogênio, eu preciso da minha ATP sintase, aquela proteína que a gente já viu, para colocar de volta para dentro da minha membrana esse hidrogênio. E aí liberar ATP. Então, é o mesmo processo que nós tínhamos visto, ó. O NAD perde o hidrogênio, H, ó, ele é colocado lá na membrana, entre as membranas. E aí, então, ele vai fazer isso 3 vezes. Quem faz o processo de puxar esses elétrons? O oxigênio. Então, por isso que eu preciso do oxigênio. Então, ele vai fazer com que puxe os elétrons. Como ele liberou 3, então, a cada NAD, eu libero 3, então eu retorno 3, produzo 3 ATP. A cada FAD, eu libero 2. Então, retorna 2 hidrogênio e eu formo 2 ATP. A energia vai ser utilizada para bombear os prótons para cá. E aí, esse movimento, e aqui ela gira, que eu vou fazer o meu ATP. E aí, gente, o aceptor, o oxigênio, vai ser, então, quem puxa os elétrons, fazendo eu produzir água e fazendo com que eu tenha energia em massa, bastante ATP. E aqui, então, é só um resumo, ó, na glicólise. Então, eu vou formar o piruvato, NADH, 2H, tá? Meus hidrogênios e o meu ATP. No ciclo de Krebs, então, eu vou ter 8 NAD de produção, 2 FAD e 2 ATP. E aí, na cadeia respiratória, mais 8 NAD, 2 FAD, e vai dar, se nós multiplicar todos os NADs com o que eles produzem cada um de ATP, eu vou ter um total de 34 ATP. Agora aqui, ó, só para vocês verem na glicólise, eu produzo 4 e utilizo 2, então 2 ATP. Aqui eu vou ter 6 ATP do piruvato. Do ciclo do ácido cítrico, eu vou ter 2 ATP, 9 ATP, porque são 3 NAD, só que aí são 2 piruvatos, né? Lembra que entra 2 por causa do ciclo lá, dá a voltinha, então eu vou ter 18 ATP. E o FAD, que dá 2 ATP, são 2 FADs, que é 2 moléculas de 2 piruvato. 4 ATP, eu tenho um total de 36. Pode ter 36 e pode vir para vocês como 38 ATP. O que muda, gente? É que no processo todo pode ou não consumir mais ATP. Então, conforme o que eles utilizarem, a biografia, pode vir 36 ou 38 ATP. Aqui, então, é só um mapa mental do que ocorre em cada etapa, o que eu vou produzir, tá? Como um resumão para vocês, então, que a respiração vai ser um processo bioquímico para obter ATP. Aqui onde ocorre no citosol, aqui na matriz mitocondrial. Aqui eu vou oxidar completamente todo o meu piruvato, a minha glicose, e vou gerar, então, bastante ATP, que vai ser o meu combustível que eu vou utilizar na minha célula, tá? Como fonte de energia. Então, é só mais um resumão para ajudar vocês. Não sei se está muito corrido, gente, vocês me avisem. Querem que eu retome, querem que eu mostre alguma coisa. E, para tentar facilitar a vida de vocês, está aparecendo para vocês? Eu trouxe a musiquinha da fotossíntese e a musiquinha da respiração celular. Ainda tem tempo? Tenho, né? 4 minutos. Corri que nem uma doida. Acho que eu despejei coisa para vocês. Nem... Mas eu acho que tá tranquilo. Tá tudo bem, gente? Querem? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, não? Estou por vocês. Aí, só que a prof não sabe cantar. Eu já falei isso para vocês, né? Eu não... Tudo certo, Ju? Eu não tenho
Eu não sei tocar, não sei cantar, então vai ser um desastre. Eu vou botar a musiquinha, que é esse o link, tá? Só para vocês acompanhar, e aí vocês vão ver que dá para gravar mais fácil o que tá. Então, é só para mim tentar me guiar para não ficar tão fora do ritmo e não acabar com os ouvidos de vocês tanto, assim, né? Vocês vão sofrer um pouquinho de audição, assim, mas desculpe. Tu ri, Carol, mas é verdade, tem pena de vocês. Mas vamos lá. Vamos tentar. É uma música dos anos 90, um pagodinho, essa. A outra vai ser um... Me esqueci, um forró, lembrei. Os química cantaram a clorofila, a luz tem que absorver. Fotólise da água com a finalidade do hidrogênio se ligar ao NADP. Oxigênio do ATP agora se formar na fosfotorização. Para rende, a luz é quem controla. E CO2 a planta vai captar. Seja noite ou seja dia, no Stromae agora vamos ver como a glicose o cloroplasto cria. O processo não pode parar no fim da tarde. A fase escura continua a acontecer. Gás carbônico se junta o ciclo de Calvi. TP e o hidrogênio lá no NADP. Estômago fechado, já passou da hora. A glicose formada lá na reação. Se a produção rende, a planta é que extrapola, moído como reserva de nutrição. CO2 do ar, planta vai captar. Seja no Stromae, que agora vamos ver como a glicose e o cloroplasto cria. Desculpa, gente, os ouvidos. Mas é só para você. Vocês ouvem ele, tá? Que ele é bem melhor que eu, com certeza. E aí, então, só para fechar, deixa eu pegar aqui a de respiração celular, tá? Que é uma musiquinha, que é um forrozinho do Gilberto Gil. Do Gilberto Gil, e eu acho que essa é um pouquinho mais tranquila para cantar, não sei. Vamos ver. Eu ensaiei, mas a prof não sabe mesmo, então vocês já viram, né? Como é que fica. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu vou atrasar vocês, acho, talvez 1 minuto por causa da música. Espera aí. Vamos ver. Aí, então... Vocês olhem o videozinho depois dele, que é muito melhor. Vamos lançar a última música. E eu deixo o ouvido vocês em paz. Prometo. Me lembro do pretexto, brigas de vou usar, eu me lembro bem. E na glicose eu quebro o meio, e 2 piruvatos é o que se obtém. O piruvato entra na mitocôndria, com enzima A, se liga lá também. Ciclo de Krebs, nele as moléculas vou transformar. O2 libero para o meio, no hidrogênio NAD vem se liga. E se tocamos lá na cristaial, repassa elétron de hidrogênio vai, e com a ideia liberada ai, o ATP eu vou formar. Como lá na cristaial, repassa o elétron de hidrogênio vai, e com a ideia liberada ai, o ATP eu vou formar. Tá, gente? Desculpem aos ouvidos, eu ensaiei, mas eu sou péssima cantora. Tá, então me desculpem pelos ouvidos de vocês, mas a aula foi isso. Espero ter ajudado vocês, não terem deixado vocês mais confusos assim e tudo.
Espero que vocês tenham gostado. Ai, muito obrigada. Vocês são os amores, vocês acham ótimo. Coitados de vocês, eu tô acabando com a vida de vocês. Tá? E a próxima aula, então, dia 16, quarta que vem, às 19h15, tá? É ciclo celular e vai ser o professor Jonathan que vai dar para vocês a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela aula de hoje. Um beijão para vocês. Se cuidem, fiquem em casa sempre que possível. Tomem todos os cuidados quando sair. Muito obrigado pelos elogios e por dizerem que a aula foi ótima. Eu sei que eu canto pessimamente, ainda me atrapalhei, né, cantando, mas é só para facilitar aí para vocês lá lembrar. Olhem ele que canta, que vocês vão ver que aí vocês vão associar bastante, ainda mais que ele canta bem melhor que eu, tá? Beijão, gente. Muito obrigado por hoje.